A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Este é o primeiro AVA da aula dupla 10, que é a aula 19 e 20, e a primeira parte da aula 19. Esta aula dupla nós estamos a iniciar, será a nossa última aula dupla nesta disciplina de hermenêutica básica e estaremos nesta aula dupla também relembrando alguns itens básicos daquilo que é a matéria que foi terminada na aula dupla anterior, que é a aula dupla 9, em que falamos dentro do livro texto. Nesta AVA vamos falar de contextualização e depois iremos tratar de um material complementar que não é obrigatório, conforme eu já falei anteriormente em AVA anterior, é um método hermenêutico elaborado por mim, pedido pelos alunos, que eu coloquei então como complementar. Mas nesta AVA, somente nesta, nós vamos falar sobre contextualização também. Então, nós tratamos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dentro deste livro, que é o livro base Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do professor Esdra Bento, em que nós tratamos de cada um capítulo com uma aula dupla. Somente o capítulo 5 é que nós tratamos com 3 avas na aula dupla passada, mas na verdade foi por causa da proposta de ser trabalho em grupo, como já explicamos. Nós vamos relembrar as 6 regras básicas da hermenêutica que estão aí diante de você e que também eu utilizo no método que vou apresentar para vocês que nas próximas avas. Nós falamos acerca de hermenêutica bíblica, material, contextual. Eu creio que tudo isso que eu acabei de falar, vocês já estão conscientes e devem ter já aprendido. E provavelmente já estão até prontos para a prova, né? Porque essa é a disciplina, a matéria já terminou. Agora é apenas um complemento que nós vamos falar. Mas para terminar, eu ainda queria acrescentar e entrar num tema que eu acho muito essencial, né, como uma abordagem final, que é a contextualização da interpretação. A hermenêutica é uma interpretação, e a interpretação tem um intérprete. Isso é fundamental nós entendermos. Se nós entendermos isso, nós entenderemos que sempre haverá diferenças. Não há possibilidade de um intérprete ter a mesma mensagem que o outro. Nós somos pessoas diferentes. E quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de revelação. Falando de Deus se relacionando com um ser humano, que é o intérprete da Bíblia. Nós estamos falando especificamente, é claro, da interpretação da Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que Deus se revela de várias formas. Através da oração, através da percepção da sua revelação na natureza, né? Daquela comunhão pessoal que você tem com Deus. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre o texto escrito, que é a Bíblia. E é claro que haverá interpretações diferentes. O contexto que o intérprete vive, que é aquilo que a gente chama de cosmovisão, influencia a sua interpretação, a sua cultura, a maneira como ele entende, o seu conhecimento. Isso tudo vai, de alguma maneira, vai influenciar a sua interpretação. Até para melhor ou para pior. Uma pessoa, por exemplo, que foi traumatizada dentro de uma área, pode olhar um tema de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que talvez nunca vivenciou nada de ruim naquele tema. Sua interpretação é a sua cosmovisão. Até mesmo, cada professor pode enfatizar a hermenêutica segundo a sua visão.
Nós, pentecostais, somos mais alegóricos, conforme eu tenho explicado. Mas os históricos, os ortodoxos, são histórico-crítico-textuais, ou seja, são lógicos. Aí vem a grande pergunta: quem está certo? Qual é a maneira mais correta de fazer hermenêutica? Eu acho que você já deve ter uma resposta para isso. Isso é muito pessoal. Isso é muito da revelação pessoal, da sua vida com Deus e do seu relacionamento com a sua igreja local. Não há como você tentar se desvincular da sua igreja local. Você tem uma liderança, você tem um grupo que é igreja local. E essa igreja local pode estar subordinada a uma aliança, que é o que nós chamamos de denominação. Ou seja, outras igrejas locais, junto com a sua igreja local, se subordinam a alguma liderança. E é claro que aí vai estar a sua proposta hermenêutica. Porque se você divergir daqueles que você se subordina ou que você está junto, com certeza o que vai acontecer é que pode chegar um tempo que você não consiga conviver com eles. Ou talvez, pode ser também, que Deus esteja a chamar a você para um outro ministério. Isso é um fato. Mas aí, quem é que está certo? Também temos a questão não só doutrinária, como eu disse, mas a cultural. Veja, no tempo da era histórica moderna, né, o que chamamos de tempo moderno, né, que foi depois da Idade Média e antes agora daquilo que é chamado de pós-modernidade, a visão era mais científica. Agora, vamos pensar no hoje. Hoje, vivemos um período que está sendo chamado de pós-modernismo. E qual é a visão pós-moderna de mundo ou do mundo? Você sabe? Se você fizer uma pesquisa e jogar na internet pós-modernismo, você vai ver todas as opiniões acerca desse assunto. É claro, é já um estudo mais sociológico, antropológico, né? Daquilo que é a sociedade humana atual, mas nós estamos vivendo hoje, nós não estamos vivendo no século passado, nós estamos vivendo hoje. E não há como pensar na hermenêutica que foi da reforma como se fosse para hoje. É outro momento da história da humanidade, da igreja. Nós temos que considerar essa realidade. Nós temos uma visão mais prática e direta. Essa é a ideia pós-moderna. Vemos hoje pessoas buscando a Deus para resolver o agora, não para a vida eterna. É estranho, mas é verdade. As pessoas hoje estão no mundo, inclusive, da internet, dos computadores, né? E eles apertam um enter e já tem a resposta. E às vezes o tempo que um computador demora para abrir um aplicativo, há um século atrás, seria uma coisa espantosamente rápida. Hoje é rápido, mas a pessoa fala, não, está demorando demais. Por quê? As pessoas estão assim hoje. A sociedade é assim, quer tudo resposta agora. E a resposta é para o agora, não é para o amanhã. Muitos nem estão preocupados. Ah, mas se morrer, não quero saber se morrer. E é por isso que muitas pregações não têm atingido a sociedade atual, nem a interpretação. Porque alguns ainda pensam como no passado. Ah, vamos falar depois da morte. E as pessoas não querem saber depois da morte, elas querem saber hoje. É claro que tem que levar para o depois da morte, porque tem o depois da morte. Mas o momento do impacto é o agora. Isso é a nossa sociedade. Eu não estou tentando trazer aqui para você uma proposta nova de interpretação ou até de pregação do evangelho. Não é isso, não. É apenas uma análise da sociedade. Você tem que entender. É verdade que em Angola, especificamente, em África, ainda se vive muitas pessoas, muitos grupos ainda vivem o modernismo. Alguns vivem até o tempo primitivo da Idade Média. É verdade. Mas como sociedade geral, o que está sendo imposto sobre a sociedade é o pós-modernismo.
Então considere isso nos seus estudos e na sua hermenêutica. Uma visão muito diferente da Idade Média, mesmo da Reforma. E aí vem a questão, e a questão da visão africana? Ela é diferente da europeia ou da americana, ou mesmo da brasileira. Ela é diferente. Lembre que a maior parte do material teológico que nós temos hoje vem de origem europeia e americana, inclusive da língua inglesa e alemã, que a maioria do material feito em teologia está nessas línguas. Mas não deveria estar só nelas, né? E depende de nós, no caso específico, você que é aluno da Logos, pode ser uma pessoa que vá mudar essa realidade, o quê? Criando material em português, né? Ou até mesmo na sua língua. Se você tiver uma língua materna, que não é o português. Então, muito tem a se fazer. O material em francês, por exemplo, é muito fraco ainda, né? Por quê? Porque a França se levantou contra a religião, né? E tem uma atuação cultural fortíssima contra a religião e contra o cristianismo. Graças a Deus, nós temos hoje outros países, como por exemplo a Nigéria, que já fazem material em francês, né? Ou o Congo especificamente, que a Nigéria é mais o inglês. Mas nós temos então países que já fazem um certo material em outras línguas. Mas precisamos de mais. Aqui em Angola, temos também a influência da visão brasileira e do Congo. E essa é uma realidade que não dá para fugir. Até porque, por exemplo, a brasileira é hoje o que mais produz livros em língua portuguesa, mais até do que Portugal. E sites e muito material que está na internet tem a visão brasileira. O que nós tínhamos que fazer? Produzir material. O que seria então uma hermenêutica genuinamente africana? É você que vai responder. E eu espero que você tenha uma boa resposta. Você que é africano. E uma visão angolana. Como eu disse, é você que vai responder. Você que é angolano. Então eu espero que com esta proposta agora, que é apenas uma proposta minha como professor de analisar, de pensar, então eu estou colocando para você uma questão para análise, para você pensar, para você buscar uma resposta e para você ter uma resposta para a sua igreja local, para a sua denominação, para a igreja de Angola, para a igreja da África e quem sabe para a igreja no mundo todo. Por que não? Uma coisa que nós temos que tirar, finalmente, tirar da cabeça do africano e do angolano é que são menos do que os outros. Isso é falso. Isso é uma mentira. Todos nós somos iguais. Temos a mesma capacidade. A igreja angolana tem capacidade de mudar o mundo, de evangelizar o mundo, de fazer missões para o mundo todo e de proporcionar uma hermenêutica que vai fazer as pessoas repensarem as suas hermenêuticas. Por que não? Nós temos, vocês têm a capacidade de fazer isso. Eu digo nós porque eu me sinto parte desta igreja. E enquanto estou aqui, sou igreja angolana, porque estou aqui. Quem está é. Mas quero dizer você, principalmente, que é natural em Angola, você pode revolucionar. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos numa última aula dupla da disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia. E agora, nas próximas aulas, nós vamos falar do meu método. É só um material complementar, conforme eu disse. Inclusive, essa aba também é complementar, né? Mais uma análise, como você viu. Mas que Deus te abençoe e até a próxima aba, em nome de Jesus. Amém.